Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre essa ciência do presente, a ciência da história. A história é uma ciência orientada pelo presente. Hoje, vivemos num mundo em ebulição. Protestos nos Estados Unidos contra o racismo estrutural. E no Brasil, a violência virou regra, principalmente contra a população negra. E é por isso que nós vamos fazer mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo em direção ao século XIX, mais precisamente no período regencial, ali no Império Brasileiro. Vamos contar uma história lá acontecida que tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo. Em 1830, Francisco de Paula e Souza proferiu as seguintes palavras. Olha só, 2 milhões de escravos, todos ou quase todos capazes de pegar em armas. Quem, senão o terror da morte, para conter essa gente imoral nos seus limites? E ele mesmo responde: apenas o medo da morte poderá impedir uma revolta escrava, a exemplo do que ocorrera no Haiti há cerca de 30 anos atrás. Se referia a uma rebelião, talvez a rebelião com mais peso acontecido no período colonial, lá no Haiti, na América Central, uma colônia francesa. Uma rebelião inspirada pelas ideias do iluminismo, de liberdade, igualdade e fraternidade. E aquela população escrava se rebelou contra a elite local e contra a colonização. 30 anos depois, esse medo ainda assombrava as elites brasileiras. E mais precisamente, no dia 10 de junho de 1835, foi decretado, em nome do imperador, a pena capital, a pena de morte para escravos, para cativos que cometessem atos de insubordinação. E esse é um momento importante da história para entender como que foi se constituindo no Brasil esse racismo estrutural que vivemos até os dias de hoje. Por isso, esse vídeo de hoje, 10 de junho de 1835. 10 de junho de 1835. A regência promulgou esse decreto em nome do imperador, a lei de repressão, especialmente para os crimes cometidos pelos escravos, pelos cativos. Ampliou-se o número de delitos, passaram a ser condenados à pena de morte, encurtou-se os procedimentos de julgamento e execução por crimes tipo aquele cativo que matasse o seu senhor, que ferisse gravemente ou que impusesse qualquer grave ofensa física ao senhor, à sua esposa, seus ascendentes, descendentes ou qualquer pessoa que vivesse com esse senhor. Portanto, aquele medo, aquele receio que vinha desde a Revolução Haitiana se intensificou, porque nesse mesmo ano de 1835, em janeiro, na Bahia, em Salvador, teve a Revolta dos Malês, uma revolta que teve motivação religiosa, mas também de luta contra a escravidão e contra o escravismo. A resposta, portanto, do parlamento brasileiro veio no sentido de aplacar aquela ilusão que poderia haver na elite de impunidade com relação aos crimes cometidos, crimes entre aspas, cometidos pelos cativos, ao mesmo tempo instalar o terror, o medo entre os cativos, que já estavam condenados pela sua condição de
escravos nesse país que demorou, foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Inclusive, a escravidão era um dos sustentáculos do Império. Tanto que a escravidão acabou num ano e no ano seguinte o Império caiu. Essa é uma história que nos faz refletir e pensar sobre o mundo que vivemos e como o racismo estrutural foi se constituindo principalmente nessas terras americanas, seja ao norte, onde nos Estados Unidos hoje muitas manifestações são feitas, seja aqui ao sul, no Brasil, onde procuramos enfrentar diariamente esse grande problema brasileiro, talvez um dos maiores, que é o problema do racismo. E é por isso que é incompreensível aquela pergunta, senso comum, para que serve a história? A história é isso, é uma ciência que nos faz refletir e pensar sobre a caminhada humana e sobre a realidade que vivemos. E é por isso que eu afirmo, sem medo de errar, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo encontro com o próximo tema do mês de junho ou de um outro mês qualquer. Até lá!